Bom, pessoal, muito bem. Vamos dar início, então, a mais uma sessão técnica do 13º EAT e da 10ª JASE, né, Jornada Acadêmica de Sistemas de Informação, e do nosso Encontro Anual de Tecnologia da Informação. Nesta sessão, então, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Considerações para o Desenvolvimento de um Sistema de Recuperação de Informação em Ambientes com Características de Big Data, orientados ao contexto de uso da informação. Esse trabalho tem a autoria do Luiz Albano, da Universidade de São Paulo. De imediato, então, eu passo a palavra para o Luiz, que tem aproximadamente aí 15 minutos para fazer a sua apresentação. Na sequência, faremos as considerações finais com relação a esse trabalho. Seja bem-vindo, Luiz, fique à vontade. Obrigado, Roberto. Antes de mais nada, eu queria agradecer a apreciação de todo mundo que está assistindo, queria agradecer o pessoal do evento do EAT. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, vou explicar um pouquinho para vocês do meu trabalho, da pesquisa que eu desenvolvo, que versa sobre o desenvolvimento de sistemas de informação em ambientes de Big Data, bastante alicerçados no contexto de uso da informação. Então, eu separei aqui a estrutura da pesquisa, da apresentação que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou explicar um pouquinho sobre Big Data, fazer um overview, um negócio mais rapidinho, falar um pouquinho sobre o meu entendimento de contexto, que eu estou trabalhando na pesquisa, e como ele se relaciona aos SIs do tipo Big Data, mostrando um pouquinho das abordagens teóricas sobre contexto, e vou apresentar alguns resultados dessa pesquisa até então, com o desenvolvimento de um sistema de informação com característica de Big Data. Bom, basicamente o meu problema de pesquisa, ele se assenta no seguinte: basicamente os sistemas de informação hoje, eles, classicamente falando, né, eles são projetados com vista de um usuário específico. Então, ao pensar um sistema de informação, seja ele digital, seja ele uma biblioteca, enfim, ele é pensado com um usuário específico, então o estoque desse sistema de informação, ele já é considerado por um perfil específico de usuário. Quando o fenômeno do Big Data ele surge lá na década de 80, e não ainda com o Big Data, mas ele começa a florescer num contexto em que a produção de dados ela fica muito grande, num volume muito grande, numa velocidade muito grande, em que os sistemas tradicionais não dão conta. Foram pensadas ferramentas de processamento que vão desde bancos de dados na SQL até ferramentas como o MapReduce, o Hadoop, enfim, a gente entra num contexto em que você precisa processar esse grande volume de dados e o usuário nesse tipo de sistema, nesse tipo de ambiente, ele é meio que deixado de lado, ele não é tão considerado na hora de fazer o projeto. A atenção que é dada maior para sistemas em ambientes de Big Data é mais no processamento e na gestão desses dados do que no direcionamento da recuperação da informação para um usuário específico. Nesse sentido, considerando que do projeto de sistemas de informação, a gente usa bastante já o contexto de um usuário pro desenho e para o projeto de um sistema, a minha pesquisa ela conjectura que pode ser usado o contexto de uso da informação pro desenho de um modelo de sistema de recuperação com características de Big Data, ou seja, conjectura-se, a gente tem essa hipótese de que é possível desenvolver, a partir do contexto de uso da informação, um sistema de informação com características de Big Data com capacidade de recuperar a informação melhor para um usuário específico, considerando que hoje os sistemas de informação que não são direcionados para esse fim, o Big Data tem dificuldade, você não consegue recuperar efetivamente a informação que você precisa por conta dessa característica que o Big Data tem, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de grande volume, velocidade, dificuldade de processamento. Então, minha pesquisa, ela tenta trabalhar isso, ela procura entender quais desafios estão presentes na concepção desse tipo de sistema, que usa o contexto de uso para aprimorar os sistemas de recuperação com características de Big Data. Bom, Big Data, trocando em miúdos de forma bem resumida, Big Data pode ser entendida como um conjunto de dados ou um conjunto de informações que é produzida numa velocidade muito alta, com volume muito alto,
com uma variabilidade documental e midiática muito alta, que tem uma série de dificuldades de processamento por conta disso. Então, se a gente pegasse sistemas mais clássicos, sistemas mais tradicionais, a produção de informação ela é feita de forma mais cadenciada e controlada. A gente pode referenciar o Big Data com um sistema transacional de banco de dados SQL, que tem uma facilidade muito grande de controle, porque você faz o cadastro de informação, você tem o controle, você sabe quem cadastrou, mesma coisa para uma biblioteca, você sabe o tomo que chegou, você sabe o livro que chegou, é cadenciado e é controlado. Os métodos mais tradicionais, os métodos de gestão de informação tradicionais, eles são suficientes para gerir as informações. Big Data ele tem esse ponto de inflexão, a produção ela é tão grande, tão avolumada, que a gente precisa de ferramentas do ponto de vista digital, como machine learning, como qualquer outro tipo de estrutura de inteligência artificial aí, para que a gente possa dar conta desse volume, dessa velocidade tão grande, de forma que organize ele e apresente ele para o usuário, para alguém de forma melhor. O problema é que, para dar conta dessa informação, a gente não consegue direcionar a informação no momento de recuperação, porque enquanto no sistema tradicional você sabe de onde a informação vem, aqui no Big Data, em tese, ela vem de qualquer lugar. E como ela vem de qualquer lugar, a gente tem uma dificuldade muito grande de direcionar por conta do volume e da escala do sistema. Então, dada a hipótese de trabalho, dado para a pesquisa que eu desenvolvo, a ideia é que o contexto, muito baseado no trabalho do Anindi, o contexto que é a situação espacial, a situação momentânea que um usuário está, pode auxiliar a determinação da forma como esse sistema vai recuperar a informação. Então, entendendo onde o usuário está e como esse usuário está, qual a situação dele no momento, o sistema ele pode recuperar essa condicionante do usuário e do uso da informação que ele vai ter e pode conseguir recuperar uma informação melhor, tentando de alguma maneira, dentro do sistema e do banco de dados, filtrar qual informação vai ser recuperada para o usuário. Então, a ideia dentro dos sistemas, do sistema de informação com característica de Big Data é utilizar esse contexto, ou seja, verificar quais condicionantes e como esses condicionantes podem ser traduzidos em algoritmo para recuperar a informação para um determinado usuário da melhor maneira possível. Entendendo que contexto é uma coisa complexa, contextualmente complexo, que varia a depender do posicionamento do autor e do posicionamento da área, e essa complexidade, ela é muito, por vezes, intangível. Então, há demanda de tradução desse contexto para a conversão dele em atributo de algoritmo para a programação. Então, toda a pesquisa ela evoluiu no sentido de verificar quais são essas características contextuais, dada a bibliografia, e tentar entender como que a gente traduziria isso para algum tipo de sistema de informação. Então, algumas abordagens, eu não vou passar por todas, mas as principais, as abordagens teóricas sobre contexto, elas estão muito alicerçadas tanto na filosofia, na ciência da informação, na tecnologia da informação e na sociologia e antropologia. Então, basicamente, a gente vai ter autores como a Talja e alguns outros, como Peterson e tal, que pensam a contexto como uma questão ou mais direta, de atributo mesmo, selecionado por grupos, ou como uma questão interpretativa, que é um processo mais mediado, em que em um determinado momento, ou o contexto ele age como atributo que efetivamente define o pensamento da pessoa, ou o contexto pode ser um elemento analisado a depender da condição que um usuário está. A minha tese, o meu trabalho, o meu desenvolvimento vai em cima da abordagem interpretativa, que entende que o contexto é um processo que acontece durante a mediação. Ele acontece enquanto o usuário utiliza o sistema e, a partir desse momento, desse processo de mediação, é recuperada informação para ele a partir da observância desses atributos. No geral, os atributos teóricos de contexto, eles vão muito nas questões linguísticas e nas questões simbólicas subjetivas, entendendo que o contexto ele tem muito a ver, efetivamente, com a forma como o indivíduo ele se expressa, uma forma como o indivíduo fala e escreve, qual que é o contexto histórico, social e cognitivo que ele tem. Então, a construção individual
a forma como um usuário ele pensa, a forma como o usuário ele fala e escreve, pode determinar a maneira como ele pode usar uma recuperação de informação. Então, exemplificando, você pode ter, por exemplo, um engenheiro que está buscando saber o funcionamento de um remédio que ele precisa tomar, e um médico. Cada um deles vai buscar a mesma informação, mas eles vão ter usos dessa informação diferentes, porque a forma como um médico ele utiliza e conhece a linguagem daquele remédio é diferente do engenheiro. A forma como a informação tem que ser recuperada por um engenheiro tem que ser mais deglutível por ele do que por um médico. Então, o Big Data ele tem esses dados, isso só precisa ser filtrado à luz desse contexto de cada um. Assim como você pode ter uma pessoa muito leiga estudando sobre um determinado assunto, uma criança, sei lá, sobre o descobrimento do Brasil, então determinadas informações precisam ser ajustadas ao perfil desse usuário para que ele seja capaz de deglutir melhor essa informação e recuperar a informação melhor para o perfil dele. Esse perfil acaba entrando dentro dessa questão contextual. E essa questão contextual, ela indo para a questão interpretativa, eu pensei ela numa questão mais contingencial, ao invés de trabalhar na questão de enquadramento que o Johnson entra, eu pensei numa questão mais contingencial, no sentido de utilizar esses atributos contextuais para o desenvolvimento do sistema, no sentido de traduzi-los para algoritmo, ou seja, observar questões linguísticas, cognitivas, emocionais de um usuário, traduzir elas para algoritmo, de forma que essa tradução guiasse a recuperação da informação. Então, dadas os levantamentos de atributos contextuais, que vão desde estrutura linguística, forma, conteúdo, versão, dada a questão da produção também, porque produção da informação também é dada num contexto, produção de dados é dada num contexto, e produção de uso também, a questão o uso da informação também acontece no contexto, entendendo que o contexto de produção tem a ver com a produção do dado, e o contexto de uso tem a ver com o usuário, a demanda de interseccionalidade aí, a demanda de aproximação dessas condições, para que a recuperação aconteça da melhor maneira. Então, foram levantados alguns desafios, muitas vezes relacionados com a tradução disso, com a forma como comunicar isso, mas especialmente, né, como fazer esse processo de aproximação de forma como haja apropriação da informação ou haja apropriação do dado recuperado para tradução e informação por parte do usuário. Então, a proposição inicial aqui é um fluxograma, o processo, na verdade, essa pesquisa em específico, ela vai um pouco além desse fluxograma. Eu desenvolvi um modelo, uma técnica de gramática de modelo conceitual específica para poder estudar essa questão da tradução do atributo contextual para algoritmo, para tradução, mas aqui eu estou apresentando de forma bastante de forma bastante simplificada para vocês. Basicamente, a ideia é que o usuário ele acessa o sistema. Quando ele acessa o sistema ele faz um processo de conversação com ele, um processo de negociação, um termo que a gente usa na ciência de informação. Esse processo de negociação, ele pergunta algumas questões para o usuário, de cunho pessoal e de cunho individual, para que ele trace algumas características desse usuário, levantando atributos específicos de profissão, cidade, esse tipo de coisa, que são características específicas do usuário. O sistema, ao mesmo tempo, ele determina, a partir da forma como o usuário se comunica, escreve, qual que é o grau cognitivo dele. Então, num primeiro momento, a gente pensa algumas informações de campo sociocultural, na tradução textual de campo cognitivo, inclusive com relação à dúvida que ele tem, o que ele quer saber, de forma que o sistema, ele pega esses atributos, converte ele em algoritmo e faz a tradução disso, buscando num banco de dados específico, e num banco de dados que eu proponho também, inclusive nesse trabalho, como um sistema alinhado mais à linhagem da informação e menos à tabulação dela. Ao recuperar essa informação, o usuário ele seleciona de forma direta quais informações funcionam melhor para ele, e essas informações também se convertem em atributo, que eu chamo de atributo linguístico, simbólico, interpretativo, de forma que, dados os cruzamentos desses atributos socioculturais, atributos cognitivos e atributos
linguísticos simbólicos interpretativos, isso é convertido em algoritmo, que é convertido em dados, e é utilizado para ajustar uma rede neural, que é treinada anteriormente ao uso desse sistema para ajustar alguns detalhes de uma rede neural, de um conjunto de redes neurais, com sistemas de machine learning, de forma que ele recupera essa informação sempre do jeito que o usuário precisa. Ou seja, a intenção aqui é tentar diminuir a generalização do sistema de recuperação de informação com característica de Big Data, que é característica desse sistema que não é pensado para o usuário, e tentar direcionar essa informação mais voltada para um usuário específico. Bom, só para finalizar aqui, para fazer as amarrações finais, é interessante a gente sempre reforçar que os sistemas com características de Big Data, eles são projetados mais para o sistema e menos para o usuário, e que há uma dificuldade específica e efetiva em traduzir conceitos subjetivos para algoritmo. É demandado, sim, um estudo de mediação, portanto, foi pensado um processo de modelagem conceitual inicial, que adota-se a abordagem do Bauce, de modelagem de sistema, de modelo conceitual, lógico e físico, onde apresenta-se um modelo conceitual inicialmente, para que pense-se as ferramentas de concepção desse sistema, considerando que a demanda de interface, a demanda de pensar esse processo de mediação para poder recuperar essas informações, e esse modelo conceitual, ele tenta atentar essas questões específicas de como pensar a operacionalização do sistema para pós, no momento de tradução lógica dele, que é a questão física, a questão operacional disso em pesquisas futuras. Bom, rapidamente, algumas referências. A pesquisa ela trabalha muito em cima dos trabalhos do Dick, de contexto, os trabalhos de Davenport sobre Big Data, os trabalhos de Orland sobre a questão da relevância, de Martin Barbeiro sobre mediação, e de Vickery sobre informação. É isso. Obrigado. Muito bem, agradeço então ao Luiz pela apresentação, pela publicação do trabalho junto ao nosso evento, ao EAT. Luiz, tem algumas perguntas, até no contexto do teu trabalho, para elucidar algumas questões também para os ouvintes, aí, os telespectadores, né, que estarão assistindo a esse trabalho. Com relação, eu vi que tu coloca aí no teu trabalho os desafios, né, o contexto de produção, o contexto de uso. Uhum. Como que tu visualizou, como que foi a identificação desses desafios, como que se deu essa construção desse contexto de produção, de uso, se tu puder dar uma visão geral novamente nesses pontos que eu achei bem interessante no contexto desse teu trabalho aí. Perfeito. Bom, eu, como disse, me alicerço bastante em bases teóricas da ciência da informação. Com relação à produção da informação, isso, em certo grau, dentro da ciência da informação, está relativamente bastante documentado, vamos dizer assim. A gente entende que a informação e a produção da informação, ela se dá especificamente dentro de um contexto temporal e de um contexto físico. Então, você tem uma linhagem histórica, você pode perceber isso, pegar esses autores como a Joanne Smith, como a Alina Vickery, como o Peter Ingersoll, que eles trabalham justamente essa questão da produção da informação no sentido de entender que a informação ela tem uma linhagem. Então, dados e informações produzidas, elas são produzidas em um determinado momento, então tem uma condição histórica ali, são produzidas num determinado espaço, ou seja, tem condições geográficas específicas ali que determinam como, inclusive, essa produção vai ser feita, do ponto de vista estrutural, forma, linguística, e por aí vai. Então, a questão do contexto de produção, ela está relativamente bem resolvida. Eu fiz uma outra amarração ali dentro do meu trabalho, da pesquisa final, mas tem uma amarração ali feita com alguns autores da sociologia, alguns, tipo o Habermas, o Weber, alguns autores da antropologia, como o Levi-Strauss, para tentar entender efetivamente quais características podem ser convertidas na produção como atributo. Então, eu entendi que a questão da produção precisava ser alicerçada num sistema, então eu proponho nesse trabalho um tipo de banco de dados diferenciado. Ao invés de trabalhar com um sistema NoSQL, né, que já é mais tradicional para dados atribulados, vamos dizer assim, que Big Data, eu proponho um sistema de produção que eu estou chamando de LQL, né, que é o
o sistema de organização de linhagem, né, Lineage Query Language, que é pensar um sistema em que você tem o conjunto de produção e a partir de uma informação que está salva lá dentro, se alguém recuperar alguma informação a partir desse banco de dados, ele gera uma instância do recorte menor da informação, de forma que essa instância ela é suficientemente específica para ter metadados dela, de tempo, de produção, dentro dessa questão. A questão, como eu disse, a questão da produção foi relativamente simples. A questão do uso que é mais complexa. Porque o contexto de uso, ele é muito específico para cada usuário. Então, como eu disse, você pode ter perfis muito diferentes de pessoas recuperando informações com a mesma especificidade. Por exemplo, você pode ter uma dona de casa, um médico, um engenheiro, uma criança pesquisando, sei lá, sobre aspirina. E cada um vai ter aspirações e interesses diferentes sobre essa recuperação. Então, o que eu fiz? Esses desafios, eles vêm de qual base? Fiz um extenso levantamento bibliográfico sobre, inicialmente, o que poderia ser contexto, como as áreas entendem o que é contexto. Eu parti do princípio e da hipótese de que contexto, ele tem a ver com essa questão individual, essa questão específica do entorno de um usuário. Então, acabei recuperando e percebi que não tem consenso absolutamente nenhum em cima dessa questão contextual, cada área trabalha de uma determinada maneira. Então, tentei vislumbrar essa ideia de que, recuperando e buscando essa questão na revisão bibliográfica sobre essa questão de contexto, como que cada um lida, entendi que, basicamente, existem alguns pontos, apesar de não ter nada muito comum, todo mundo parte do mesmo princípio de que existe, efetivamente, um campo em torno do usuário, que esse campo varia a depender do usuário e tem a ver com questões cognitivas dele, questões linguísticas e questões sociais. Então, os desafios, eles vieram no sentido de pensar como que eu relaciono isso e eu proponho no meu trabalho o que eu chamo de campo contextual, um campo sociocultural, que envolve essas questões de construção individual, um campo cognitivo, que tem a ver com a linguística e como diz o Belkin, a lacuna de conhecimento do usuário, né, o estado anômalo dele, e o campo linguístico simbólico interpretativo, que é muito complexo, né, porque envolve semiótica, envolve esse tipo de coisa, então eu deixo a cabo do usuário, daí no sistema fazer a seleção do que cabe melhorar ele do ponto de vista, de forma para poder selecionar e gerar esse tributo. Então, os desafios, eles ficaram muito nesse sentido de tentar entender onde que isso vai, como faz a amarração dos dois. Então, a priori, eu estou entendendo que aqui a identificação vai ser feita muito como um processo de KDD e KDT, que eu vou recuperar alguns dados em cima dos textos que estão colocados, falados, vou converter isso em dado numérico para poder alimentar alguma rede neural, alguma coisa assim. Então, o desafio ele veio muito da tradução disso. Como eu estou inicialmente em modelo conceitual, eu estou propondo um processo que é mais, vamos dizer assim, mais teórico nesse sentido, mas fica para a próxima etapa dessa pesquisa, efetivamente, como traduzir numericamente esses atributos desses campos e como aplicar eles num sistema físico real. Perfeito, ótimo. Eu ia te também fazer uma pergunta sobre a parte do banco de dados do trabalho, mas tu já acabaste respondendo aí na tua própria argumentação e de uma maneira bastante clara, quando tu fala sobre linhagem da informação, que tu fala da diferença, né, de trabalhos quando envolvem dados não estruturados, com NoSQL ou NSQL, e que nesse teu trabalho tu utiliza a ideia de LQL, né, para instâncias, metadados, recuperação da informação. Então, ficou bem claro, né, nesse entendimento do teu trabalho. Bom, de minha parte era isso. Então, em nome da organização do evento, eu agradeço a apresentação do Luiz e aos espectadores, né, que estão nos assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões, né, em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las para o próprio Luiz, então, através dos seus respectivos contatos, né, do e-mail que vai estar disponível aqui no site oficial do evento. Então, agradeço a todos que estão nos assistindo, ao Luiz, e desejo aí um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Roberto. Agradeço também. Obrigado a todo mundo aí. Até a próxima. Valeu, até mais.